Olá, que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para essa assistência espiritual. Vamos iniciando então o encontro com o Evangelho, acerenando nosso coração e fazendo a nossa oração, que é na oração, que é a ligação que nós fazemos com esses benfeitores, é que nós poderemos nos conectar e assim eles estarão conosco. Nós atraímos esses benfeitores com o nosso pensamento, com a nossa vontade. E é por isso que eu convido a todos, se acharem mais conveniente, fecharem os olhos. E no momento em que fechamos os olhos, nós vamos nos conectando com as forças do bem, procurando mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus. Lindo Jesus sorrindo de braços abertos. E nós vamos indo ao encontro do Jesus. E nesse encontro nós vamos sentindo aquele abraço tão gostoso. E nesse abraço, as nossas energias se renovam, a nossa esperança renasce, e nós vamos já sentindo aquela alegria e o bem-estar nos contagiando. Querido Jesus, nós estamos aqui tão necessitados do teu amor, reunidos em teu nome para te rogar, Mestre, o auxílio para as nossas necessidades. Nós somos ainda tão frágeis, vacilamos tanto, mas queremos, Jesus, aprender os teus ensinamentos. Queremos te seguir. Por isso nós te pedimos hoje, Mestre, nos fortaleça, nos abasteça do seu amor, que nós possamos ser firmes nessa decisão de sermos melhores, que as nossas mentes possam ser fortalecidas para que tenhamos condições de compreender, de assimilar os teus ensinamentos. Que possamos hoje estar abertos para entender os comentários que o nosso querido Marcos irá nos direcionar. Que possamos assim, Jesus, sairmos daqui confiantes, alegres, realmente tendo absorvido todos os fluidos benéficos que serão projetados. E assim agradecidos e unidos a essa espiritualidade que, em nome de Jesus, veio até onde nós estamos, quer seja em nosso lar, no local de trabalho, num leito de hospital, enfim, não existem barreiras para as energias, para esses benfeitores chegarem. O nosso pensamento nos conecta a eles. E assim nós vamos iniciando, nos unindo, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E com muito carinho nós vamos envolvendo Marcos para que ele possa nos conduzir nas reflexões de hoje. Muito boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir no horário mais conveniente. É uma alegria muito grande sempre estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de uma lição escrita pelo Espírito Emmanuel em um livro que eu gosto muito. O livro é esse daqui, ó, Busca e Acharás, psicografado pelo Chico Xavier, mensagens de Emmanuel e André Luiz, e essa específica de hoje é uma do Emmanuel, tá? E este livro, eu queria contar uma curiosidade para vocês. Desde criança, eu sempre fui fascinado assim pela figura de Jesus, sabe? Eu tive uma educação religiosa da minha mãe bastante forte, né? Bastante presente, e a minha mãe não tinha muitos livros espíritas em casa. Ela era espírita, né, há muito tempo, antes de casar, desde antes de casar, mas esse era um dos livros que tinha. Esse livro aqui é o livro que era da minha mãe. Então, quando eu era criança, eu olhava para essa capa aqui do livro, para essa figura de Jesus
pairando sobre o lago, pairando sobre a vegetação, não é? E aí eu imaginava, assim, Jesus sobre nós, sobre a minha casa, sobre o mundo, sempre naquela posição de pastor que cuida das suas ovelhas, sabe? Então, este livro aqui foi um dos primeiros que eu li. Eu era criança quando me apaixonei por essa capa, e aí na adolescência, não é, que eu comecei a me interessar pelo espiritismo, eu li esse livro como um dos primeiros dele. E ele é tão significativo para mim que eu vou até pedir licença, eu vou mostrar aqui o meu celular. Olha só. A tela de fundo do celular é a foto que eu tirei desse livro. Eu gosto muito, muito. A gente não deve ter imagem para adorar nem nada, mas não é uma adoração, né? É um significado muito especial, muito profundo que tem para mim aqui. E a lição, então, desse livro que eu gosto tanto é de número 22. Ela tem por título Degraus da Vida. Uma lição muito interessante. Emmanuel vai comparar todas as nossas dificuldades a degraus para subirmos em direção à nossa evolução. Então, nós espíritas sabemos que esta nossa existência não é a única, não é? Ela não se inicia quando nascemos e não termina quando morremos fisicamente. Nós somos espíritos imortais, existíamos muito antes desta nossa vida terrena e existiremos ainda por toda a eternidade depois dessa nossa existência física. Então, como espíritos imortais, tivemos na vida já várias reencarnações. E o Emmanuel vem nos dizer que cada uma dessas reencarnações é como se fosse uma matrícula numa escola. Ele diz que nós devemos comparar o mundo a uma grande instituição de ensino. E aí, em cada vida, como cada ano escolar, nós temos aprendizados peculiares para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa intelectualidade, desenvolver a nossa moral, não é? E dentre essas lições que surgem como degraus de elevação, estão as dificuldades. Emmanuel vai focar mais nas dificuldades. Por quê? Porque é uma característica do ser humano encarar as dificuldades como castigo divino, não é? Como obstáculos intransponíveis, como algo muitas vezes que não merecemos, e na verdade não é nada disso, não é? Deus não castiga ninguém, não existe nenhuma prova que venha em nossa direção que seja superior às nossas forças, então não há obstáculos intransponíveis e tudo o que passamos pela lei de causa e efeito que rege o universo, de certa maneira, vem de acordo com o nosso merecimento, não é? O Emmanuel, ele fala que a gente nasceu no lugar mais indicado aos ensinamentos que precisamos e no grupo familiar que mais é compatível ao nosso currículo de lições. Ou seja, se vivemos numa família harmoniosa, se temos parentes com os quais nos relacionamos bem, é porque esses parentes são espíritos que fazem parte da nossa escalada evolutiva e estão ali para nos ajudar. E se for o contrário, se vivemos num ambiente de conflito, se dentro da nossa própria casa existem diferenças que podem parecer irreconciliáveis, também ali, segundo o ensinamento de Emmanuel, estamos porque precisamos aquele conflito, aquele embate, tudo dentro da civilidade, lógico, não é? É algo que vem em nosso favor, em nosso aprendizado. Então, não devemos encarar nunca nada como um castigo ou como algo imerecido, mas sim como valiosa oportunidade de ascensão espiritual. Emmanuel vai nos lembrar disso, de que a nossa vida não é a primeira aqui. Então, quando nós nos deparamos com situações difíceis, ou estamos sendo provados para mostrarmos a Deus que temos condições de ultrapassarmos aquele tipo de lição, ou estamos sendo objeto de expiação por causa de equívocos passados que cometemos. No mundo espiritual, a nossa consciência culpada vai delinear uma série de acontecimentos para a nossa vida futura, que é essa presente encarnação, não é? Estamos falando de antes de reencarnarmos nesta vida aqui na Terra, lá no mundo espiritual, então, nós, numa conversa com a nossa própria consciência, numa conversa com o nosso mentor, que amorosamente nos aconselha,
escolha, delineamos então uma série de acontecimentos para nos acertarmos com o passado, nos acertarmos conosco mesmo, porque muitos equívocos que nós cometemos prejudicam a nós mesmos, nos acertarmos com outros espíritos que ombreiam conosco na jornada terrena, porque através de atitudes infelizes que tomamos podemos ter causado prejuízo ao outrem, e esse prejuízo deve ser reparado, e tudo isso, então, nós colocamos no nosso planejamento reencarnatório, e esse planejamento reencarnatório se faz presente na nossa vida no momento exato. Nenhuma prova, nenhuma expiação vem antes de que tenhamos condições de superá-la. Deus é infinitamente justo, mas junto com a sua infinita justiça existe a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor. Então ele nunca deixaria que nós passássemos por situações que nos prejudicassem. Ao contrário, se à primeira vista uma situação parece muito difícil, na verdade é uma excelente ferramenta para o nosso aperfeiçoamento. E como que esta ferramenta deve ser utilizada? Com disciplina. Não é? O Emmanuel fala assim: disciplina é condição de êxito, dificuldade é exercício de aperfeiçoamento, conflito é aula de reequilíbrio. E aí, olhem só que coisa interessante. Tentação é repetência de testes nos quais já falimos e nos referindo às reencarnações passadas. Então, aquele desejo insistente que surge no meu coração e na minha mente de fazer algo que eu já sei que é errado, que vai me prejudicar ou que vai prejudicar alguém, e apesar de eu já saber disso, aquele desejo aparece todas as horas, isso é uma tentação, então, não é? E a tentação, segundo Emmanuel, é um reflexo de falhas que nós já cometemos no passado. Então, sabendo disso, com mais disciplina e com mais esforço devemos encarar aquilo. E o título da mensagem, que é Degraus da Vida, ele nos remete à figura da escada, não é? Porque a escada é feita de vários degraus. E como que a gente usa uma escada? Através do esforço, através de passo após passo, ir subindo para um determinado lugar onde queremos chegar. Estamos no térreo da nossa casa, queremos ir para o primeiro andar, vamos através da escada. Algumas construções se servem de rampas, não é? E a rampa é uma maneira mais suave de nós chegarmos ao mesmo lugar. Só que a escada, por ela não ser tão suave como uma rampa, ela nos exige esforço. E é disso que se trata a nossa reencarnação. Esforço no autoaperfeiçoamento, esforço no burilamento das nossas virtudes, esforço no sentido de superarmos falhas que já trazemos há muito tempo arraigadas em nosso perispírito. Em nosso espírito, e através do nosso perispírito, essas falhas acabam se refletindo de alguma forma no nosso corpo físico, não é? Um outro lugar que a gente identifica um degrau é na rua. Quando a gente está na rua e quer passar para a calçada, aí a gente se depara ali com o meio-fio ou com a guia, não é? E o que que precisa fazer? Isso é uma coisa automática, a gente não pensa para fazer isso, mas o nosso cérebro calcula as alturas diferentes entre um meio-fio e outro, entre a rua e a calçada, e aí ele calibra o passo para que eu não tropece na hora que eu vou acessar a calçada estando na rua, então. E por que que eu estou falando disso? Porque na nossa vida existem degraus de desafios de alturas diferentes. Alguns degraus são mais fáceis de serem transpostos, não é? Outros degraus são mais difíceis, exigem de nós uma capacidade maior de abnegação, uma cota maior de paciência, uma carga maior de tolerância. Então, essa calibragem do passo que nós fazemos para ultrapassar pequenos degraus, para não tropeçar, é feita também pela nossa mente espiritual. Na hora que eu encaro aquele problema, eu penso, esse deve ser resolvido com mais paciência. Esse outro aqui vai exigir de mim um pouco mais de abnegação. Esse daqui vai me exigir, talvez, alguns momentos de solidão, não é? E assim, de passo em passo, de degrau em degrau, nós vamos subindo rumo à nossa evolução espiritual. Interessante falar o seguinte:
Nós estamos fazendo esta gravação no mês de setembro. Ela pode passar, né? Você que está assistindo agora aí ao vivo no horário da transmissão, está vendo durante o mês de setembro, mas ela pode depois, como fica gravada no YouTube, ser acessada a qualquer momento. No mês de setembro, especificamente, vale nos lembrarmos que é o mês de prevenção ao suicídio ou de valorização da vida, não é? E eu falo isso porque vamos imaginar que a escada que nós carregamos não é uma escada fixa. Na nossa casa tem uma escada fixa, aquela que é de concreto, que é de tijolo, está lá estabelecida. Mas existem escadas portáteis que os trabalhadores levam, por exemplo, para subir num poste, para subir num telhado, para pintar um muro, etc. Não é? Às vezes essa escada é muito pesada, porque a altura que ela tem que alcançar é muito grande. E aí a pessoa não consegue levar sozinha. E nesses casos, eu digo, ninguém precisa levar a sua escada sozinho. Hoje, então, é o mês de valorização da vida. Na valorização da vida, muitas vezes nós precisamos da ajuda dos outros, daqueles nossos companheiros que convivem conosco diariamente, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no centro espírita que nós frequentamos, não é? Então, às vezes, quando a escada estiver muito pesada, não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda para carregar a escada. Vamos lembrar do Evangelho. Jesus, na sua via crucis, quando cai, porque não aguenta o peso da cruz, ele é auxiliado por uma pessoa. É o samaritano vai lá e leva a cruz de Jesus durante algum tempo para que Jesus possa recuperar as suas forças. Se ele, que foi o espírito mais perfeito que passou aqui na Terra, aceitou a ajuda de um estranho, por que nós não aceitaríamos a ajuda de amigos, de parentes que nos querem bem, não é? Que ajuda que é essa? Ora, para subir uma escada, a gente precisa se apoiar às vezes no corrimão, o corrimão da fé, o corrimão do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. A gente precisa de ajuda para dar o primeiro passo, porque aquele degrau pode estar muito alto. E isso pode ser traduzido como um conselho de um amigo, como uma leitura edificante, como um tratamento indicado quando nós passamos no atendimento fraterno. Sejamos abertos a todas as boas indicações que nos chegam, não é? Não tenhamos vergonha de falar das nossas necessidades. Em último caso, se não nos sentimos à vontade para conversarmos com alguém diretamente sobre isso, existe o CVV, não é? O Centro de Valorização da Vida, telefone 188, está disponível 24 horas, qualquer um pode ligar lá para conversar, para desabafar, para pedir um conselho, e com certeza a pessoa que está do outro lado da linha será inspirada para falar aquilo que quem ligou está precisando ouvir. Não quer usar o CVV? Dá uma passadinha no centro, tem lá um atendimento fraterno, não é? Converse com alguém da sua família, converse com um amigo do seu serviço. Não guarde para si somente as mágoas, os ressentimentos e as dúvidas, porque isso acaba pesando no coração. E tudo aquilo que pesa torna a nossa caminhada mais difícil. Devemos ter leveza no caminhar. A nossa escada, por mais longa e extensa que ela chega, por mais degraus que ela tenha, ela não precisa ser pesada. Pode ser uma escada leve, para degrau a degrau, dificuldade por dificuldade, obstáculo por obstáculo, irmos superando para ficarmos cada vez mais próximos a um estágio de felicidade íntima, de paz interior, conectados com a espiritualidade, conectados com Jesus, conectados com Deus. Se a escada estiver pesada, repito, peça ajuda para levar. Peça ajuda e se lembre desta imagem aqui. Jesus pairando acima de tudo e acima de todos. Jesus nos olha de longe, conhece o nosso nome, sabe das nossas dificuldades, enxerga aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E com certeza, sem julgamentos, não é? Sem ideias pré-concebidas, ele vai nos orientar da melhor maneira possível. Porém, precisamos ter a consciência de que essa orientação pode chegar por vários caminhos diferentes. Às vezes é uma prece que eu faço e vem a ideia, a inspiração dos espíritos amigos que estão ao nosso redor, e aí eu consigo enxergar aquilo com muita clareza. Em outras vezes, a ajuda vem através da palavra de alguém
que se faz mensageiro de Jesus numa conversa, num desabafo, num ombro amigo que vai nos escutar. Às vezes, esse conselho, a palavra de Jesus, vem numa leitura, às vezes vem numa palestra que nós ouvimos no centro, às vezes vem na conversa com o atendente fraterno. O importante de tudo isso é não ficar sozinho. Não é? Nos momentos de aflição, nos momentos em que os ombros parecem vergar frente ao peso dos problemas, confie. Confiemos, porque eu me coloco nisso também. Jesus está sempre olhando por nós e, da melhor maneira possível, ele vai nos oferecer uma saída, vai nos oferecer um caminho. Vamos superar essas dificuldades caracterizadas aqui nos degraus da vida, não é? Para que consigamos chegar da melhor maneira possível até o topo dessa escada. E o Emmanuel encerra a sua mensagem assim: à vista disso tudo que nós falamos resumidamente do que ele escreveu, não é? Não esqueças que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de evolução. Elevar-se na vida, superar as tristezas, superar as mágoas, aprender a perdoar genuinamente, amando desinteressadamente, desejando a felicidade do próximo, mesmo que esse próximo não combine com as suas ideias. Espalhar amor por onde formos. O amor é como se fossem sementes de flores perfumadas e maravilhosas. A partir do momento que nós espalhamos aquilo por todos os caminhos que andarmos, com certeza, na hora que voltarmos, encontraremos então um tapete florido para a nossa passagem. Melhor do que espalhar espinhos, melhor do que espalhar as ervas daninhas, que se caracterizam pela raiva, pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela tristeza excessiva, não é? Então, vamos nos conectar a Jesus, vamos nos apoiar no corrimão da fé, vamos contar com ajuda para carregarmos a nossa escada e com toda a convicção do mundo, degrau a degrau, um dia depois o outro, um passo de cada vez, porque Deus não tem pressa, ele aguarda o nosso ritmo, chegaremos à conquista da felicidade. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E com essas reflexões que nos trazem tanta esperança, nós vamos deixando que essa alegria extravase do nosso coração e vamos projetando, especialmente então hoje, as nossas vibrações de alegria, de amor, de esperança, de coragem e de bom ânimo a toda a humanidade. A todos nós que passamos por esses desafios com maior ou menor intensidade, que possamos ter essa coragem e a lucidez de enxergarmos as situações, a serenidade de tomarmos as decisões mais adequadas, a força e a coragem de perseverarmos e de buscarmos a ajuda que necessitamos. Que essas vibrações cheguem especialmente àqueles corações tão angustiados, tão sofridos, tão desesperados, que não estão enxergando mais solução, que estão a ponto de quererem desistir. Que essas pessoas possam receber todas essas vibrações que nós estamos endereçando, de coragem, de força, que elas possam acreditar de que esses momentos vão passar, de que Deus está no comando e de que nós somos capazes de superar. Que essa esperança possa renascer nesses corações, que eles tenham a coragem de dividir a sua dor e de encontrar aquelas mãos e corações que vão caminhar ao lado, ajudando a passar por esse momento difícil. E nós vamos pensando nesse instante naqueles que desistiram e se encontram na prata espiritual. Que a misericórdia divina se estenda a todos esses espíritos, que eles sintam um amor intenso os envolvendo,
que eles possam sentir as mãos divinas sendo estendidas a todos eles, que eles possam despertar para a fé e sendo socorridos por essas equipes de Maria de Nazaré, que com todo amor está ao lado de cada sofredor, dando a eles a mão estendida para que possam retornar à casa do Pai. Jesus querido, que esse amor, que essa esperança, que essa coragem sejam espalhadas por todo o nosso planeta. Que o nosso planeta encontre a paz, encontre o respeito, a tolerância, nesses momentos tão desafiadores, que nós possamos aprender, como foi dito, mesmo discordando das ideias, respeitar, sermos pacíficos e pacificadores. Para que assim, Jesus, esses momentos tumultuados possam passar, que nós possamos encontrar na força do amor o que nós necessitamos para levar a paz interior, a paz ao nosso lar, a paz ao mundo. E assim, Jesus querido, que nesse instante nós possamos pensar nos nossos casos particulares que necessitam das tuas vibrações, do teu amor, do teu acolhimento. Que todos possam ser amparados e atendidos em suas necessidades. Pensemos no nosso lar, nos nossos familiares. Que Jesus esteja sempre lá e que a presença de Jesus seja mantida com a nossa firmeza de propósitos, com a nossa oração, com a nossa conexão com o bem. Que as leituras edificantes, que o estudo do Evangelho nos deem essa força para perseverarmos. Jesus querido, que nesse instante os seus mensageiros estejam aqui conosco, derramando sobre a água que deixamos aqui ao lado esses fluidos benéficos. Que ao ingerirmos essa água nós possamos absorver essas vibrações curativas, salutares, que vão atuar não só no nosso corpo físico e espiritual, mas também vai fortalecer a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Que nesse instante possamos estar abertos e receptivos para que essa chuva de pétalas coloridas possam ser derramadas do alto sobre a nossa cabeça. E essa espiritualidade amiga, distribuindo esses flúvios de amor, de paz, vão nos envolvendo. E nós vamos nos abastecendo e sentindo um enorme bem-estar. Sentindo a alegria retornando aos nossos corações. Sentirmos que nós não estamos sozinhos, porque Jesus afirmou que estaria sempre conosco. Basta que nós abramos o coração e pedimos. E nós te pedimos, Jesus, ser conosco, nos fortalecendo nas nossas fraquezas, nos dando a coragem e a fé de perseverarmos, nesses momentos onde nos sentimos tão frágeis, às vezes nos sentindo incapazes de vencer, não acreditando de que temos a luz dentro de nós, de que temos a força. Te pedimos, Jesus, nos carregue nesses momentos de dificuldade e que nós possamos, Senhor, termos essa consciência de que somos filhos de Deus e que Deus é amor, Deus é Pai e vai prover a cada um de nós do que nós necessitamos para carregarmos a nossa cruz. Vai colocar no nosso caminho o Cirineu que irá nos carregar, nos ajudar a dividir o peso. Que nós tenhamos essa humildade de pedir e de aceitar. E assim nós vamos nos despedindo, nos sentindo com coragem, nos sentindo com a certeza de que Deus nos dá a cada momento condições de nos reerguermos
de recomeçarmos e de que quando cairmos nós temos as mãos de Jesus nos levantando. E assim que essas energias fortalecedoras possam ficar nos ajudando de acordo com as nossas necessidades e de que nós possamos lembrar de que a cada um de nós cabe a tarefa de mantermos essas energias com os nossos pensamentos. Que possamos estar aqui mais uma vez reunidos na próxima semana, que Deus nos ampare, nos fortaleça e que essas lições possam ser ouvidas e reouvidas sempre que estivermos necessitados. Que assim seja, graças a Deus.